poderoso ensino, o poder da cruz para atrair a igreja para o reino de Deus. Even I, when I am lifted up above the earth, I'll draw all men to myself. Eu mesmo, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. João 12:32. He was talking about the efficacy of the cross, the power of the cross, the saltiness of the cross. Ele estava falando a respeito da eficácia da cruz, do poder da cruz, do sal da cruz. This rebuking the church and telling her to focus up. Why? Esta repreensão para a igreja e dizendo para ela focar para cima é porque quando ele terminasse a obra, ele então iria atrair todos os homens para o reino da glória. Por que então a igreja está focada na terra? João 12:32. Ele diz o seguinte: e eu, quando eu for levantado acima da terra, atrairei todos para mim mesmo. Ele estava falando a respeito do Messias vindo e morrendo pela humanidade, então ascendendo à glória e atraindo todos os homens para o glorioso reino de Deus. Ele estava dizendo, quando eu terminar a minha obra na cruz, quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Ele estava falando a respeito da eficácia da cruz, do poder da cruz, do sal da cruz. Ele estava falando do poder da glorificação de Cristo. Que quando Cristo morresse na cruz e então fosse sepultado e então ressuscitado e então ascender à glória, ele teria poder para literalmente ganhar todos os homens, todos aqueles que quiserem recebê-lo, e então entrar na eternidade. Podem entrar. O Senhor está falando a respeito da eficácia e da força da cruz e do sangue. Como é possível que você não sabe que o Messias, quando ele terminou a sua obra na cruz do Calvário, ele ressuscitou e ascendeu. Ele essencialmente atraiu todos os homens para ele mesmo, para estar com ele onde ele está. 2 Coríntios 1:22, ele diz, ele nos ungiu. Então ele diz aqui, e ele colocou o seu selo de propriedade sobre nós. In our heart as a deposit guaranteeing what is to come. Even I, when I am lifted up above the earth, I'll put a seal on you. E ele colocou o seu Espírito nos nossos corações como um depósito de garantia daquilo que está por vir. Eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu vou colocar um selo sobre vocês. E então eu vou atrair todos os homens para a glória. Again I said, put a seal. He put the Holy Spirit as a seal. A seal of ownership. Novamente eu disse, ele pôs um selo, ele colocou o Espírito Santo como um selo de propriedade. Ele disse que quando ele morresse, ele essencialmente iria possuir todos os homens. Aleluia! O diabo nunca criou nenhum homem. O Espírito Santo foi o depósito garantindo a sua entrada na eternidade. Quando ele disse, eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Esta garantia de ser atraído para dentro do reino da glória pertence à igreja.
how come the present day church is also focused on the comforts of this world, the life of this world, the Christianity of this world, the gospel of this world, the salvation of this world? She is not connecting to the kingdom of heaven. Então, como é possível que a igreja deste dia presente, como a igreja caída em Corinto, como é possível que a igreja deste dia presente também está focada nos confortos deste mundo, na vida deste mundo, no cristianismo deste mundo, no evangelho deste mundo, na salvação deste mundo? Ela não está se conectando com o reino do céu, onde a cruz está, onde o sangue está. A cruz e o sangue de Jesus só podem te conectar a Cristo, que está assentado à mão direita de Deus Pai. They are focused on the gospel of this world, salvation of this world, Christianity of this world, the life of this world, and they are not connecting into glory. No wonder cripples remain crippled in their churches. Eles estão focados no evangelho deste mundo, na salvação deste mundo, no cristianismo deste mundo, e eles não estão se conectando com a glória. Não é de admirar que os aleijados permanecem aleijados nas suas igrejas. Olha aqui como que os aleijados estão andando à direita e à esquerda. A igreja que está conectada com Deus é uma coisa real. Não deveria ser uma aspiração elevada, não deveria ser uma coisa imaginária, é uma coisa real. Quando a igreja está conectada com Deus, há evidência na terra. Aleijados levantam e andam, os cegos verão, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, a lepra é curada, os mortos são ressuscitados e Litunda foi arrancado das garras da morte. Aleluia! There is evidence on the ground. Cripples get up and walk, blind see, deaf hear, mute speak, leprosy cleansed. Big things happen. The life of God is infused into the church. Quando a igreja está conectada com Deus, há evidência na terra. Aleijados levantam e andam, cegos enxergam, surdos ouvem, mudos falam, lepra é curada, muitas coisas acontecem. A vida de Deus é infundida na igreja. The book of Revelation, chapter 5, verses 9 and 10. O livro do Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. And language, and people, and nation. Even I, when I am lifted up above the earth, I will draw all men to myself. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu mesmo, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Verse 10 says, you have made them to be a kingdom and priests. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. That is what Jesus meant. The people who are delivered, they now. E no versículo 10 ele diz: E tu os fizeste reino e sacerdotes para servir ao nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É isso que Jesus quis dizer, que as pessoas que são libertas, eles agora pertencem a outro reino. Eles pertencem a um outro reino. Porque Ele nos atraiu para aquele reino, para o reino de Deus. O Senhor está nos falando a respeito do poder da cruz. Is absolutely competent and is able to draw all our hearts and souls into the eternal kingdom of God, unless we are not destined to the kingdom of heaven. Then you will see someone looking at the cloud and walking away. Then you will see someone looking at cripples walking here and just walk away to hell. Que o poder do sangue de Jesus é absolutamente competente e poderoso para atrair todos os nossos corações e almas para o reino de Deus, a não ser que você não pertença ao reino de Deus. Então você vai ver alguém olhando para os aleijados andando aqui e simplesmente sair andando para o inferno. Alguém estando na presença da nuvem aqui simplesmente indo embora. Esta é uma história totalmente diferente. Se você não é destinado ao reino do céu, isso é diferente.
Mas se você é destinado para o reino do céu, então ele diz, a cruz e o sangue têm eficácia suficiente, poder suficiente para atrair todos aqueles que pertencem a Deus, para atraí-los em direção ao reino do céu. Não tem como você viver como um cristão enfocado na terra. Na terra eles estarão na igreja, mas a mensagem, aquilo que Deus está fazendo na igreja não pode impactá-los. Por quê? Porque Deus já os destinou para o reino do inferno. Há um lugar reservado para eles no lago de fogo. Isso é totalmente diferente. Eles são irredimíveis. O Senhor Yahweh, Ele não é uma brincadeira. Ele ofereceu Cristo Jesus para morrer por nós. Deus veio para morrer por nós. Why you cannot take the Christian salvation of righteousness and holiness and walk faithfully and focus into glory. Então ele não pode entender por que você não pode receber a salvação cristã da justiça, da santidade e andar fielmente com ele e focar na glória. In the book of Revelation chapter 5, no livro do Apocalipse, capítulo 5, 12 and 13, it says, in a loud voice, they were singing. No versículos 12 e 13 ele diz, e cantavam em alta voz, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and the honor and the glory and the praise. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e louvor. Every creature in heaven and on earth and under the earth. Então eu ouvi que todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, diziam, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor e a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ele ouviu todas as criaturas do céu e todas as criaturas na terra agora atraídos para o trono de Deus. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens para Yahweh. Toda a criação adorando a Deus e ao Cordeiro. Por quê? Porque o Messias foi para a cruz. When I am lifted up above the earth, will draw all nations to worship Jehovah. Morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei todas as nações para adorar Jeová. Eu mesmo. Quando eu for levantado, eu atrairei todos os povos, toda a criação, para o centro do trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque todos foram criados por Yahweh. E ele diz no livro do Apocalipse, capítulo 5, enquanto ainda estamos aqui, vamos tirar vantagem disto. Versículo 3. But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or even look inside. Then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, he has triumphed. He's able to open the scroll and his 7 seals. Even I, when I am lifted up, mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele triunfou. Quando eu for levantado da terra, eu poderei libertar todos os homens e implementar o plano de redenção de Yahweh. Aleluia!
Ele é digno, ele é capaz, o Cordeiro é digno. Por que a igreja está focada em outras coisas aqui e não no Cordeiro? Revelation 1, 5 and 6, turn with me there, we read together. Apocalipse 1, 5 e 6, abram comigo lá e nós vamos ler And from juntos. Jesus Christ, E de Jesus Cristo, who is the faithful witness. que é a fiel testemunha. Então, em outras For all those palavras, who are persecuted, who need somebody to say something good for them, he will stand up and say, I know him. I can testify on his behalf. I know her. I can tell. He is the faithful witness of God. aqueles que são perseguidos, que precisam que alguém lhes diga alguma coisa boa para eles, então ele se levanta e diz, eu o conheço, eu posso testemunhar em favor dele, eu conheço ela porque eu sou a fiel testemunha de Deus. Ele está dizendo aqui, Revelation chapter 1, verses 5 and 6. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, e ele diz, Again. And novamente, from Jesus Christ, who is the faithful witness, e de Jesus Cristo, que é a fiel the testemunha, firstborn from among the dead. o primogênito dentre os mortos, When he resurrected, significando que quando ele morreu e ressuscitou, então ele ascendeu ao céu, ele tornou-se o precursor, o Harbinger de todos aqueles que serão ressuscitados. Aleluia! O precursor. Quando você vê o precursor, então você sabe que muito brevemente o verdadeiro está vindo. Quando você vê estes precursores, então você sabe que muito brevemente o Messias está vindo. Aleluia! O precursor. for all those that will enter glory from the earth. O precursor de todos aqueles daqui da terra que vão entrar na glória. It says, even I, when I'm lifted up from the earth, I'll draw all men to the kingdom of glory. Ele diz, Hallelujah. eu mesmo quando for levantado da terra, eu atrairei todos os homens para o reino da glória. Aleluia! Why did he rebuke the church that is settled on the earth? Por que ele repreendeu a igreja que está estabelecida na terra, confortável, comendo, engordando e complacente? Por que ele repreendeu a igreja em 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 21? 1 Corinthians chapter 4, 1 to 21. Why did he rebuke the church that is settled on the earth and horizontally focused? She has arrived. Why did he rebuke her? 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 21. Por que ele repreendeu a igreja que está acomodada na terra, focada no horizontal, como se ela já tivesse chegado? Por que ele a repreendeu? This is the reason. Esta é a razão. Because of the efficacy of the cross. Por causa da eficácia da The cruz, efficacy of the blood. a eficácia do sangue, o poder do sangue, o poder da redenção, o poder do Messias. You become born again and focus on the earth. Como então você nasceu de novo e está focado na terra? And he says, E ele diz, to him who loves us aquele que nos ama and has freed us from all sin by his blood e nos libertou de todo pecado pelo seu sangue and has made us to be a kingdom and priests to e nos serve our God fez Yahweh. reino e sacerdotes para servir o nosso Deus Yahweh. Aleluia! Since when did mortal men become priests of God Yahweh? The holiest Desde God. quando homens mortais se tornam sacerdotes de Deus Yahweh, o Deus mais santo? Only by the power of Jesus. Somente pelo poder The de power of the Jesus. blood of Jesus. O poder do sangue de The power Jesus. of the cross of Jesus. That's why I'm announcing to you that O the poder Messiah da is cruz coming. de Jesus. É por isso que eu estou anunciando para vocês que o Messias está He said vindo. he enters as the firstborn from among the dead. In other words, the deposit, something that you pay first, then you get the other. He entered as the forerunner for those who are coming after him. Those of us, all of you that are on the earth, that are headed to heaven. He Ele entered disse que as ele the entra forerunner, como as the primogênito harbinger, dentre that os when mortos. heaven sees É him por arise, isso they say, que ele é o "Wow, didn't the judges depósito about de all algo right?" que você paga Aleluia. primeiro, então você recebe o outro. Ele entrou como precursor daqueles que vêm depois dele. Todos vocês que estão na terra estão indo para o céu. Ele entrou como precursor, como harbinger,
Quando o céu vê ele entrando, o céu diz, então a igreja em breve estará chegando. Aleluia! Ele está dizendo que há poder na cruz e no sangue de Jesus. O livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, povo abençoado. Eu vou ler o versículo 10. E ele diz o seguinte: and on the earth, and under the earth, even I, when I am lifted up above the earth, I will draw every single knee, every person unto myself. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei cada pessoa para mim mesmo. Todo joelho tem que se dobrar e dizer, Jesus é Senhor. Aleluia! E toda língua tem que reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há algumas pessoas que não serão atraídas para Ele por pura rebelião, por pura arrogância e insolência. Aqueles que se tornam rebeldes contra Ele, se rebelam contra Ele. João capítulo 6, 44. João capítulo 6, versículo 44, povo abençoado, ele diz o seguinte, ele diz, João 6, 44, ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Significando que nem todos serão atraídos para Ele. Embora Ele tenha toda a capacidade de atrair todos para o reino de Deus, mas Ele está dizendo que há aqueles que o rejeitarão. Eles podem ver a nuvem de Deus Pai, que é a suprema visitação, e ainda assim ir embora e ir andando para o inferno. É isto que ele quis dizer. O livro de João, capítulo 12, versículo 22. O poder da cruz de Jesus. O poder do sangue de Jesus. O poder da salvação da cruz, da salvação da graça. O poder do arrependimento e de apartar-se do pecado. O poder da santidade. O poder da justiça. Eu mesmo. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Por que é que ele está atraindo os homens para ele mesmo? Ele está dizendo que eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei todos para mim mesmo. Porque somente eu sou o advogado deles. Não há nenhum outro. Todos os que querem chegar até Deus têm que passar através de mim. Eu tenho que advogar em seu favor. Ele é o advogado, o único advogado de cada homem, de cada pessoa que foi criada. That's why he is drawing everybody to himself. That is the reason for which he must draw everybody to himself. Everybody that No versículo 2, ele é o sacrifício expiatório. Somente ele é o sacrifício expiatório. É por isso que ele está atraindo todos para eles. É por isso, esta é a razão pela qual ele tem que atrair todos para ele mesmo. Todos os que querem ver a Deus. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Versículo 13. Então ele diz o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então você não tem para onde correr.
É por isso que ele diz, eu when I mesmo. am lifted up above the earth, Quando eu for levantado acima da I terra, must draw all men to myself, otherwise they are doomed to eu hell. tenho que atrair todos os homens para mim mesmo. Caso contrário, eles estão condenados ao inferno, porque não há nenhum outro Salvador. Somente Jesus é o Alfa e o Ômega. So I, even I, Então eu mesmo, when I am lifted up, quando eu for levantado acima da terra, eu tenho que atrair todos os homens para mim mesmo. Eu. because only He is the author of our salvation. Porque somente Ele é o autor da nossa He is salvação. the pioneer of our salvation. E o The author pioneiro of da our nossa salvação. O autor da nossa The salvação. author of the salvation of all men. O autor da salvação de todos os Book of homens. Acts chapter 3 verse 15. O livro de Atos, capítulo 3, versículo 15. Ele diz o seguinte: You killed the author of life. He is the author of life. Even I, when I am lifted up above the earth, I must draw all men to myself. Why? Because I am the author of life. Vocês mataram o autor da vida. Ele é o autor da vida. Eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu atrairei todos para mim, porque eu sou o autor da vida, disse o Senhor Jesus. Ele é o autor da vida. Did you Ai! know why he said he must draw Vocês everybody to sabiam himself? por que ele disse que ele tem que atrair todos para ele Do you know mesmo? why he rebuked the church that is Vocês sabem por que ele repreendeu a igreja que é focada na terra? Because he is the author of our salvation and the author of life. Porque There is ele é o no other. autor da nossa salvação e o autor da vida, e não há nenhum outro. How can you focus on the earth and not focus Como on vocês him? podem focar na terra e não focar nele? And that's why he said, E é por isso que ele disse: even I, eu mesmo, when I am lifted up above the earth, quando eu for levantado acima da draw terra, all men to myself. eu atrairei todos os homens para mim mesmo. Porque ele sabia que não havia nenhum outro caminho. Se você for ao livro de João, Chapter 14 right there. João capítulo 14, Verse 6 he says, no versículo 6 I ele am diz: the way. eu sou o caminho, a verdade e a vida. When I'm lifted up above the earth, I am the way. They cannot come to the Father except to be drawn by me. Eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu sou o caminho. Ninguém pode vir ao Pai a não ser que seja atraído por mim. They cannot come to the Father except that I draw them to the Father. I am the way to the Father, the life and the truth. Eles não podem vir ao Pai a não ser que eu os traga para o Pai, porque eu sou o caminho para o Pai. Eu sou a verdade e a vida. Eu mesmo. When I am lifted up above the earth, I must draw all men Quando to eu for myself. levantado acima da terra, eu tenho que atrair todos os homens para mim mesmo. João capítulo 6:33 ele He diz, says, for the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. ele diz, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Versículo 35. Então Jesus declarou: I am the bread of life. eu sou o pão da vida. When I am glorified and raised above the earth, I must draw all men to myself, because without me they have no life. Eu sou o pão da vida. Eu mesmo, quando eu morrer e for glorificado e levantado acima da terra, eu tenho que atrair todos os homens para mim, porque sem mim não há vida. Aleluia! Sem Jesus eles não têm vida. Eu mesmo, quando eu for levantado acima da terra, eu tenho que atrair todos para mim mesmo. Ele é o grande pastor.
And the good shepherd, e o bom pastor, the shepherd of your souls. o pastor das suas He is the almas. shepherd of your lives, of your heart. Ele é o pastor das suas vidas, dos seus So corações. where will you run to? Então para onde você correrá? God the Father that came in the cloud and visited me has already offered Jesus. Deus Pai que veio na nuvem e me visitou, já ofereceu Jesus. He has offered Jesus. Ele já ofereceu He has given Jesus. Jesus as the Lion of the tribe of Judah. Who can fight the Lion of the tribe Ele of deu Judah? Jesus como leão da tribo de Judá. Quem pode lutar contra o leão da tribo de Judá? Meaning he is the ultimate ruler, ultimate king. You have no other. Significando que ele é o supremo soberano, o rei supremo. Você não tem nenhum Hebrews outro. chapter 4 verse 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. E ele diz o seguinte: That therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus Christ, the Son of God. So he is the great high priest. He is our Portanto, high priest. visto That's why que you temos need him. um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, isto significa que ele é o nosso sumo sacerdote. Você precisa dele. É por isso que você precisa dele. Ele é o grande sumo sacerdote. Hallelujah. Aleluia. Luke chapter 1 verse 69. Lucas capítulo 1, versículo 69. And we know too well E nós sabemos muito that for bem those who are sick is your great physician. que para aqueles que estão enfermos, ele é o seu grande Those who are médico. thirsty is the fountain of living water. Aqueles que estão sedentos, ele é a tua fonte de água Those who viva. have no parents, who have orphaned, who are now orphaned, he is the Aqueles father que of não the têm orphans. pais e são órfãos, ele é o pai dos órfãos. Ele é o seu pai eterno. And those who are wandering out there, E aqueles que estão perambulando lá fora, oprimidos e pressionados por Satanás, ele é o teu libertador. Ele é o nosso he is our salvador. redeemer. Ele é o nosso redentor. He is the mighty, the holy one of God, the Ele mighty é o one of God. poderoso, o santo de Deus, o The book of poderoso Acts, de chapter Deus. 10, verse 42. O livro de Atos, capítulo 10, versículo Acts 42. chapter 10, verse 42. Atos 10, 42. He says the following. Ele diz o He seguinte: commanded us to preach to the people Ele nos mandou pregar ao and to povo testify that he is the one whom God appointed as the judge of the living. He is the judge of the living and the dead. He is the judge. Ele é o juiz. He is the final authority that will make E the final testemunhar que determination. este He é is the aquele judge. a quem Deus constituiu o juiz dos vivos e os mortos. Ele é o juiz. Ele é a autoridade final que vai fazer a determinação final. Ele é o juiz. Ele é o juiz da Suprema Corte de Deus no céu. Ele é o He is juiz. the hope of salvation. Ele é a esperança da He is salvação. the Holy One of God. Ele é o Santo de Deus, The great shepherd. o grande The pastor, horn of salvation. a esperança da salvação, o Santo e The verdadeiro, King of kings. o Rei dos The reis, King of the Jews. o Rei dos The judeus, King of Israel. o Rei de Israel. Emmanuel. Ele é God with Emmanuel, us. Deus conosco, Lamb of God. o Cordeiro de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele é o Senhor da glória. Ele é a palavra viva, o grande pastor. Ele é o noivo, o libertador. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a vida eterna. Ele é o primogênito de toda a criação. Ai, o Alfa e o Ômega. Ele é o nosso Deus e Salvador. Ele é o nosso Rabi, o verdadeiro pão, a videira verdadeira. Ele é o caminho. Ele é o Filho do homem. Ele é a imagem de Deus. Aleluia! Vamos depender dele. Que a igreja agora foque nele. Se você não focar nele e focar na terra, você está desconectado dele.
si. And you are headed to hell. E você está indo para o Let the inferno. present day church repent and begin focusing Que a on igreja him. deste dia presente se arrependa e comece a focar nele. O Redentor, a fonte da água viva, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Cordeiro de Deus, o Messias, o Cristo, The everlasting Father. o Pai eterno. Let us focus on him. Vamos focar nele. O poder da cruz para atrair a igreja para o reino de Deus. João, capítulo 12, versículo 32.